Seja bem-vindo ao terceiro PIDcast, o podcast da Pi. Nessa série, eu tô contando sobre a minha trajetória na Umbanda, que na realidade revela muito da minha trajetória dentro da espiritualidade. Eu gosto de falar muito de Umbanda porque é a religião onde eu cresci. Eu nasci em lar evangélico. Se você assistiu, ou melhor, ouviu aos outros podcasts, ao episódio 1 e 2, você já sabe que a minha origem é de família evangélica. Mas eu gosto de falar sobre a Umbanda porque foi nessa religião onde as coisas começaram a fazer sentido, onde eu amadureci e deixei de ser uma criança para me tornar uma mulher. Com todo o meu esforço, sempre buscando manter o coração de criança, mas com a maturidade, com o discernimento e com o conhecimento de uma pessoa adulta. Por isso, esse processo todo de contar a minha jornada tem o único intuito de trazer esclarecimento. Eu sempre repito e sempre repetirei que eu não me coloco aqui como a dona da verdade absoluta ou como a pessoa que sabe de todas as coisas. De maneira nenhuma. Se soubesse, não estaria mais encarnada, não é mesmo? Mas se continuo aqui, é para aprender. E para que todos possamos ensinar e aprender juntos. Pois bem, continuando a nossa história. No podcast de hoje, eu vou fazer um pequeno parênteses, porque eu parei, li os comentários de todos vocês nos outros 2 episódios e vocês trouxeram várias perguntas muito importantes. Então, nesse episódio, eu vou responder as perguntas que vocês fizeram nos outros vídeos. Então, sintam-se livres para fazer perguntas nesse também. E um pouco mais à frente, novamente farei uma pausa para responder as perguntas que forem pertinentes e que trouxerem respostas para a grande maioria. Começando as perguntas, alguém comentou assim: eu tenho medo de ofender algum ser superior ou de atrair algo com o qual eu não saiba lidar. Isso foi uma pergunta se referindo a participar de alguma religião ou até mesmo frequentar um terreiro de Umbanda, porque entenda que você não precisa ser um bandista, você não precisa ser da religião para ir a um terreiro. Uma pessoa vai, senta lá, assiste, conversa com os guias, recebe um passe, levanta e vai embora. É livre. Assim como numa igreja católica, você vai, senta, assiste a missa, vai embora e você pode voltar todo domingo ou pode não voltar nunca mais. Da mesma forma. Esse comentário, ele veio de alguém que falava assim: eu acho tão bonita a religião, só que eu tenho medo de me envolver e acabar ofendendo alguém superior por ignorância, por não saber assim como conversar com a entidade, por não saber o que fazer e fazer alguma coisa errada. Então, se você também tem esse receio, e é muito natural que se tenha, ao longo dos meus 14 anos trabalhando em terreiro, se tem uma coisa que eu posso garantir, é que você vai fazer muita coisa errada. Estando trabalhando ou frequentando, não importa. É natural. Terreiro é um berço de pagar mico. A gente sempre passa uma vergonha ou outra. E para contar algumas coisas das quais já vi,
Teve uma vez que uma amiga minha estava camboneando uma preta velha, e assim, espíritos de pretos velhos são espíritos mais antigos, assim, que traz uma roupagem, que a gente diz, que é a forma como o espírito se apresenta em terra. Eles se apresentam como vovôs, vovós, então como espíritos velhos. Por isso é normal que o médium fique arcado, assim, fique com as costas arqueadas, assim, andando como se fosse bem velhinho. Então, para sentar, é natural que uma outra pessoa, que a gente chama de cambone, esteja ao lado para dar suporte para esse espírito, para ele poder sentar. Pois minha amiga estava ali dando suporte e eis que ela errou o banco. E a preta velha caiu no chão. Então, assim, micos, né? Falar coisa errada. Nossa, tranquilamente. Eu já pedi para a entidade buscar coisa para mim, porque eu não vi que a pessoa estava incorporada. E existem vários tipos de incorporação. Então, por exemplo, o médium nem sempre tem um monte de trejeitos. Às vezes você não tem certeza. E aí se torna o clichê, que é a frase que eu acho que todo médium já falou na vida. Que ele chega para outro médium, olha e fala: "Você é você?" Para saber se a pessoa está incorporada ou não. Então, assim, é normal. Tá, Pierra, mas como é que eu não vou ofender uma entidade se eu não souber como me comportar, se eu não souber o que fazer ali? Muito simples. Nós, seres humanos, nós ligamos muito para as palavras, para as coisas. Ah, eu tenho uma amiga, se eu não responder a mensagem dela, ela vai ficar ofendida comigo. Se eu falar o que eu penso, ela vai ficar ofendida comigo, meu Deus do céu. Mas quando a gente entra na espiritualidade, a coisa é diferente. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, sim, foi quando o profeta Elias foi até a casa de Davi, porque Deus tinha dito a ele que naquela casa morava o próximo rei de Israel. E então Deus diz para o profeta Elias, esteja atento, porque eu não vejo como vê o homem. O homem vê com os olhos, mas Deus vê com o coração. E essa verdade, ela não se trata apenas de Deus, Deus, o grande, todo-poderoso, mas se trata de toda a espiritualidade. Um guia que está em terra, trabalhando com luz, com amor, que vem para ajudar os seres humanos, não vai se ofender se de repente você o abraçar ou se de repente você falar alguma coisa que for um pouco estranha. Ele vai ver a intenção do teu coração. Então, mesmo naquele momento onde minha amiga deixou a preta velha cair no chão, você acha que a preta velha levantou xingando? Claro que não. Ela se assustou, mas então estendeu a mão, segurou, se levantou e está tudo resolvido. E é com amor, é com carinho. Por quê? Porque os guias, que são esses seres superiores, eles são superiores. Por isso, não tenha medo de ofender. É claro que não vai chegar xingando ninguém, não é nada disso. Mas se a vontade, se a verdade do teu coração for pura, então ninguém vai se ofender. Inclusive, no primeiro terreiro que eu trabalhei, que é esse que eu contei ali no segundo episódio do podcast, o guia-chefe, ele sempre dizia assim, e isso é algo que eu trago para o meu trabalho até hoje, e eu espero que cada um de vocês sinta, que ele diz assim, você pode falar qualquer coisa,
contanto que seja com amor. E isso eu guardei no fundo do meu coração. Isso é algo que quando qualquer pessoa pensar, poxa vida, mas eu não vou lá porque vai que eu ofendo, eu não sei o que fazer, eu não... Só vai. Se é o que você sente no teu coração, só vai. E as coisas vão fluir. Porque você pode não saber o que você está fazendo lá, mas a espiritualidade sabe. Então, se você não sabe o que fazer, deixa a espiritualidade te guiar. E assim você não vai atrair nada com o qual você não saiba lidar. Porque você não vai estar procurando por isso. Há uma frase que diz: quem procura acha, não é? Pois tem muitas pessoas que decidem estudar e se envolver com energias e com coisas que são muito maiores do que elas podem lidar. E aí existe um grande problema, mas é problema da pessoa que está procurando por aquilo. Agora, quando alguém chega simplesmente buscando paz no coração, buscando amor e tentando crescer e melhorar, se é uma casa, um terreiro de luz, de amor, não vão permitir que você saia de lá com um carrego maior do que aquilo que você entrou. De forma alguma. Se isso acontecer, jamais volte lá. Porque tem algo muito estranho. Depois, outra pergunta que fizeram foi... Na verdade, não foi uma pergunta, foi um comentário. Onde a pessoa disse que tem chamado para trabalhar na Umbanda e tudo, e no meio do comentário dizia assim: depois que eu organizar a minha vida, vou encontrar um lugar para frequentar. Isso é muito importante. Por quê? Existem duas formas de se conectar com a espiritualidade. E isso eu não estou falando de Umbanda, estou falando de espiritualidade. Ou pelo amor, ou pela dor. Se nós esperarmos até a vida estar correta, linda, equilibrada, para nos conectarmos com a nossa espiritualidade, dificilmente isso vai acontecer algum dia. Porque a vida, ela é como uma onda. Quando para, acabou a energia. Se acabou a energia, a pessoa morreu. Se a vida está estagnada, tem que ter algo que mova ela. Então, esperar até tudo se resolver para encontrar o seu caminho espiritual, não digo para se comprometer com um grupo, mas eu digo encontrar um lugar para frequentar, para fazer ali o seu lugar de paz, de oração. Isso é muito perigoso, porque quer dizer que no momento onde tudo está mais difícil, você sabe que tem a alternativa de encontrar um lugar de paz, de amor, para ter um momento seu, você com a tua espiritualidade. Mas você prefere enfrentar tudo sozinho. Então tome cuidado com isso. Isso é mais um alerta que uma resposta, não é? Terceiro ponto. Eu entrei na Umbanda, isso o comentário de um de vocês no outro vídeo. Eu entrei na Umbanda, mas não consegui lidar com as energias, por isso me afastei. Isso aqui é uma coisa bem complicada. Porque assim, realmente, quando você entra para qualquer religião, algumas mais que outras, mas quando você entra para uma religião como a Umbanda, todo o teu campo energético ele começa a sofrer alterações. Não porque você está sendo convertido em outra pessoa, não é isso. Mas é uma religião
que ela conecta diretamente o ser humano com a espiritualidade. Então, deixa de existir uma distância. Eu gosto muito de pensar na espiritualidade como algo que faz parte de você. É a nossa vida. Por isso que esse podcast é algo tão pessoal, assim, tão íntimo. Porque não dá para separar a espiritualidade da vida. Agora é a minha espiritualidade, agora é a minha vida profissional, agora é a minha vida pessoal. Mas tudo isso faz parte de quem eu sou. Pensar na espiritualidade é como pensar nas tuas duas mãos. Você precisa pegar uma coisa, ou você precisa escrever um bilhete. Você simplesmente pega a caneta e escreve. Se você é destro, escreve com a mão direita. Se você é canhoto, escreve com a mão esquerda. Mas você não para pensar assim, agora eu vou me concentrar para me conectar com a minha mão direita para escrever esse bilhete. Não, isso é algo que fica automático. Por quê? Porque faz parte de você. Você olha e as tuas duas mãos estão ali. É claro, salvo exceção de pessoas que tenham alguma deficiência, que tenham alguma situação, né? Não tem uma das mãos, mas enfim, aí são casos à parte. Mas de qualquer forma, é o teu corpo, é quem você é. A espiritualidade é igual. Quando se pensa em um guia espiritual, é claro que são seres mais elevados, são seres que têm uma compreensão maior, mas é muito comum, principalmente quando as pessoas entram para a religião, colocar os guias espirituais lá como aquele guia, porque é o meu caboclo que está lá nas estrelas, nas nuvens. Não, é um amigo. É aquela pessoa que está do teu lado. É algo que faz parte da tua vida, que está conectado com você. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu li, não consegui lidar com as energias, por isso me afastei, me traz uma visão mais ou menos como quando uma pessoa conhece outra pessoa e os dois se gostam muito, só que um dos dois não quer relacionamento sério. Aí a pessoa fala o quê? Eu não estou sabendo lidar com os meus sentimentos, então me afasto. Percebe? Ao invés de encarar, ao invés de entender. Então isso aqui tem muito a ver com medo. Por quê? É o medo do desconhecido. É o medo de todas essas transformações que acontecem conosco. Porque a partir do momento em que a energia começa a mudar de frequência, isso traz várias coisas para o corpo físico. Traz tremores, traz para algumas pessoas vertigem, traz uma mudança nos sentimentos. Então, de repente, aquela pessoa que era toda durona vira uma manteiga derretida. Mas nada que vá ser, por exemplo, uma doença, alguma coisa assim, não. É simplesmente até você conseguir alinhar a frequência, como um rádio. Quando você liga o rádio, até aqueles rádios de girar o botãozinho, eu sei que isso é coisa lá de antigamente, mas enfim, vou entregando a idade pouco a pouco. A gente vai girando o botão e vai fazendo atenção, atenção, e aí conecta a frequência. É a mesma coisa. Uma pessoa que começa a frequentar um terreiro, um médium que começa a se abrir, a se desenvolver, é como esse rádio que está fora de sintonia e não consegue entender o que está acontecendo. Mas a partir do momento em que vai se afinando, que vai alinhando a frequência, a mensagem começa a vir clara. Então, não tenha medo de lidar com as energias, porque as energias são os seus guias de luz. E traz para perto. Conversa. Mas o meu caboclo, quando chegava perto, minha cabocla, minha amada cabocla, quando ela incorporava as primeiras vezes, ela vinha com tanta força
que eu tinha a sensação de que eu estava segurando um raio. Era uma coisa muito forte. Em um momento machucou meu dedinho e outra vez destroncou meu dedão, por causa da força que ela vinha. Mas pouco a pouco, a gente foi conversando, e assim, gente, quando eu falo de destroncou, aí que entra a magia da religião, né? A beleza da incorporação, que é um processo que vou contar lá pra frente. Mas ela mesma, ela chegou, incorporou, destroncou o meu dedo, eu não senti absolutamente nada, eu só me lembro de olhar para minha mãe e meu dedo tá torto. E aí ela foi conversando com o consulente, mexendo o dedo, de repente olhei e estava reto. Então, quando ela foi embora, eu nem senti nada. Mas isso foi algo que ficou na minha memória, justamente para poder contar que não há nada que vá trazer dano ao médium. Mas por quê? Porque desde sempre nós, meus guias e eu, estabelecemos esse contato próximo. Então, se eu preciso dizer algo pro meu Exu, pra minha pombogira, pro meu erê, eu vou falar. Sento em um lugar calmo e tranquilo. Então, vamos conversar. É assim, 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 o que está acontecendo? Olha, durante a incorporação eu estou sentindo isso, eu não entendo o que é. Então, trabalha comigo dessa forma. Eu ando me sentindo muito tonta, gente. Eu não sei o que está acontecendo. Por favor, me ajudem. E a partir do momento em que tem esse diálogo, essa conversa, você começa a entender. E é como se você realmente explicasse para os guias por que daquilo. O porquê daquela energia, o porquê daquela conexão e o porquê aquilo precisa mudar. Porque talvez o teu guia esteja tentando falar com você de uma forma, mas ele não sabe se você está entendendo ou não. Então, quando você diz, olha, dessa forma eu não consigo entender, por favor, me passem o recado de outra maneira, as coisas mudam. Então, se você não souber como lidar com as energias, fala para elas. Olha, gente, eu não estou sabendo como lidar com tudo isso que está acontecendo. Todos vocês estão se aproximando juntos, está tudo acontecendo de uma vez. Vamos por etapas? Sabe, não estou conseguindo lidar com erê, pombogira, exu, exu mirim, caboclo, preto velho, tudo uma vez. Vamos um de cada vez? Veja assim quem é prioridade, quem está na frente, me ajudem, sabe? Converse com os guias, esse é um grande ponto e é algo assim que eu vejo que atrapalha muito o desenvolvimento mediúnico de diversas pessoas. Outro ponto, como entidades de luz podem fazer o mal? Esse é um ponto muito forte e muito importante, porque nesse relato, que foi um comentário que vocês fizeram lá no outro episódio do podcast, a pessoa me contou que utilizaram, né, fizeram lá um trabalho com o espírito de tranca-ruas que ferrou a vida dela, assim, que realmente prejudicou muitas coisas. E aí ela me pergunta assim, mas como uma entidade que é de luz, que é de amor, pode fazer mal? Aqui a conversa é longa. Então, para entender isso, a gente precisa pensar em algumas coisas antes, tá? Primeiro, toda religião, independentemente da religião, ela é feita de pessoas. A religião em si, ela tem como propósito ajudar a evolução espiritual do ser humano e reconectá-lo com Deus, com a origem, com o Criador. Inclusive, o termo religião, existe uma certa
discórdia entre grupos de pessoas. Uma parte acredita que religião venha de religare, que fala sobre religar o ser humano a Deus, e outra fala de se relembrar da sua origem. Independentemente de qual seja a fonte do termo religião, ela vai te ajudar a se reconectar com o Deus do teu coração e te lembrar de qual é a tua origem espiritual, de onde você veio, de qual é a luz que você carrega. Isso é a religião em si. Mas nas diversas doutrinas, nas diversas nomenclaturas e bandeiras religiosas que nós temos, seja evangélica, umbanda, católica, budista, taoísta, enfim, muçulmana, não importa. Existe uma coisa que é o que deturpa completamente qualquer religião. E essa coisa se chama ser humano. Justamente a razão pela qual a religião foi criada. Mas os seres humanos, eles fazem o quê? Eles pegam algo sagrado e pelo ego, pelo egoísmo, por acreditar que a minha verdade é a verdade absoluta, enfim, por N razões, fanatismo religioso, ignorância muitas vezes, maldade em outras vezes, ganância, enfim, por todas essas coisas que nós sabemos que é natural do ser humano, é que acontece que dentro do Islã, uma das primeiras regras do Alcorão diz assim: você não pode obrigar ninguém a seguir o Alcorão. Você pode falar para as pessoas de Alá, mas você é obrigado a respeitar todas as religiões. E aí nós vemos o quê? Organizações terroristas. Ué, mas o que é isso? Não é contra a religião? Não é contra o que está escrito? Percebe? E aí nós temos a base do cristianismo, que diz: amai-vos uns aos outros como Deus os amou. E lá atrás, por que veio a reforma de Martinho Lutero? Porque a igreja estava vendendo indulgências para as pessoas. Pessoas que não tinham o que comer estavam vendendo seus bens, suas casas para comprar um terreno no céu. O que é isso? A ganância, que vai contra a religião. E nós temos situações onde existem pastores vendendo ar. Enche um balão de ar e vende, dizendo que é santo e cobra caro ainda por isso. Ué, por que não pode simplesmente fazer uma fila e ir soprando no rosto das pessoas? Por que tem que vender? A ganância. Percebe? E da mesma forma, existem pessoas que se valem dos conceitos da Umbanda para se aproximar de entidades, que aí entra vários pontos. Mais à frente eu vou explicar, dentro daquilo que eu aprendi, como funcionam as falanges, que são assim, por exemplo, Exu tranca-ruas. Não existe um Exu tranca-ruas. Ah, tem só esse aqui. Não. Isso é uma falange. É como se fosse assim, médicos. Então existem quantos médicos? Não tem só um. Médico não se refere a um único ser humano, mas se refere a uma profissão onde existem milhões e milhões de pessoas que exercem. Percebe? Da mesma forma, Exu tranca-ruas, eu estou citando o caso do tranca-ruas porque foi exatamente a entidade que foi comentada no outro vídeo. Perfeito? Mas isso vale para toda e qualquer entidade. Isso designa o trabalho que essa entidade faz.
Não é o nome. A pessoa não estava encarnada, a mãe olhou e falou assim, vou dar o nome de Tranca-Rua das Almas para o meu filho. Hoje em dia tem, acreditem se quiser, mas não se trata disso. Esse nome, ele mostra como a entidade trabalha. Mas da mesma forma, se nós formos pensar em médicos, existe aquele médico que acabou de se formar na faculdade, acabou, semana passada pegou o diploma, é médico. Mas existe aquele outro médico que já trabalha há 40 anos, que tem 40 anos de formado e aí já fez residência, já fez pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, já fez, sei lá, curso na China, nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia, já foi para tudo que é lugar, já fez Médicos Sem Fronteiras, foi médico na guerra. Qual a diferença desses dois médicos? Os dois são médicos. E mais, são dois cardiologistas. Mas qual a diferença dos dois? A vivência, o conhecimento, a maturidade e a evolução dentro da profissão. Da mesma forma, existem espíritos pertencentes a cada uma das falanges, que são esses grupos, que são os nomes que se apresentam dentro de um terreiro de Umbanda, de diversos graus evolutivos. Então nós temos um tranca-ruas que acabou de ser resgatado por um outro espírito de tranca-ruas, por exemplo. Então uma pessoa que acabou, um espírito, né, que acabou de sair do umbral e teve assim uma fagulha de luz e está começando a aprender. E existe também aquele que já lidera outros, que já ensina outros, que já é chefe, que é como se fosse esse médico que já tem uma bagagem gigantesca. Então, o grau evolutivo desses dois espíritos é muito diferente. Pierra, mas quem que incorpora na Umbanda? Incorporam os guias que vêm para aprender e para ensinar. Lá atrás, se eu não me engano, foi no segundo episódio, eu trouxe a história do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que incorporou no Zélio e disse que todo aquele que tem o que aprender, vem aprender. E que todo aquele que tem o que ensinar, ensine. Pois, nos terreiros de Umbanda existem médiuns que trabalham com entidades que já são guias-chefe, que já, assim, que tem outros espíritos que respondem a eles. E existem espíritos que acabaram de ser resgatados. O que vai diferenciar o tipo de trabalho? A casa, a seriedade da casa. Então, uma casa que tem fundamentos, que tem princípios, aqui não se faz o mal. Aqui, se um consulente vier pedindo mal, é ele que vai ter que escutar. Por quê? Porque a pessoa precisa aprender que não se deseja isso para os outros. A seriedade do médium em saber, por exemplo, o que eu posso permitir que o meu guia faça e o que eu não posso permitir. Então, eu não admito bebida, então meus guias não bebem. Ponto. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Eu os respeito, nós vamos trabalhar bem para o amor, para a caridade, mas eu não admito bebida, então não bebe. Ponto. Ah, mas o espírito precisa disso para evoluir. Isso entra muito no que cada pessoa acredita. Dentro daquilo que eu aprendi, existe essa conversa. E tudo precisa de um diálogo entre o médium e a entidade. A respeito de fazer o mal ao próximo, isso está muito ligado ao caráter do ser humano. Então, se é uma pessoa, um médium,
que tem isso como princípio, não me importa, eu tô aqui, eu vou fazer o que for. Vai fazer o mal para o outro, seja incorporado ou não, seja com uma entidade ou não. Se essa pessoa tiver um guia de muita luz, o guia não vai fazer mal. Se o médium quiser fazer mal, ou o guia vai orientá-lo, ou vai se afastar dele. Se uma entidade que se apresenta com o nome de uma falange de tanto respeito, como é a falange de Tranca-Ruas, decide fazer o mal, preste atenção na casa que essa pessoa trabalha. Porque tem coisa errada aí. Tem coisa aí que não bate muito bem, entende? Quando faz as contas assim, não se encaixa muito bem. E ainda existe um outro ponto, que é a de espíritos que estão desencaminhados, que dentro da Umbanda nós chamamos de quiumba, que é aquele espírito, a pessoa morreu, desencarnou. O espírito fica perdido por aí, de repente vê uma pessoa que está toda aberta, que quer mais que tudo na vida incorporar quem quer que seja, e ali ele vê uma oportunidade de ter energia, de ter poder, de novo estar num corpo físico, e se aproxima da pessoa. E porque a pessoa está tomada pelo ego, pela vontade de aparecer, por querer incorporar quem quer que seja, acaba recebendo. E aí acontece esse tipo de coisa. Trabalhos de maldade feitos em nome de outras entidades. E, enfim, tantas outras coisas assim que são pesadas, sabe? E que muitas vezes você se pergunta, mas por que um guia de luz está fazendo isso? E se entra isso na sua cabeça, se pergunte, será que realmente é de luz? Qual é a luz que ele emana para brilhar dessa forma? E principalmente, é isso que eu quero seguir? Eu quero ser como esse guia? Pode ser que queira, e não há nada de errado nisso, cada pessoa é cada pessoa. Mas se não for, nada te obriga a permanecer. Vira as costas e vai embora. Para encontrar um lugar onde a tua energia vibre na mesma frequência, vibre em luz, vibre em harmonia. E aí entramos na pergunta que eu deixei no último podcast. Como eu sei que um lugar é para mim? Como eu sei que um terreiro é para mim? Porque eu disse que nem tudo que é bom é para nós. Uma pessoa hipertensa, sal é uma coisa ótima para quem tem pressão baixa, para os seres humanos em geral, mas se a pessoa é hipertensa, sal é bom, mas não é para ela. Não é bom para ela. Percebe? Você sabe que um terreiro é bom para você quando o teu coração bate, quando você se arrepia e principalmente quando você se sente em paz. Quando eu chego nesse lugar eu sinto paz. Eu sinto que eu simplesmente posso ser quem eu sou. Que tá tudo bem, que mesmo que tenha um monte de problemas, mas tá tudo bem. Então ali é o teu lugar. Pelo tempo em que você se sentir assim, quando esse sentimento mudar, aí chegou a hora de buscar novos rumos. Muito bem, gente. Então essa foi a nossa terceira conversa. Foi um pequeno parênteses que eu julguei muito necessário trazer nessa linha dos podcasts para esclarecer alguns pontos que outras pessoas também poderiam ter dúvidas, e comentem aqui embaixo a experiência de vocês, porque o mais bonito de tudo isso é a troca.
Beijos brilhantes no coração de cada um de vocês. E até o nosso próximo podcast, onde eu continuarei a minha jornada na Umbanda.